fake news? Já caiu em alguma? Bem-vindo ao clube. Você já rolou o feed do seu celular, viu uma manchete e pensou: uau, isso é surpreendentemente interessante. Mas para um lado específico, né? Talvez você tenha visto um vídeo que deixou com o sangue fervendo, só para descobrir depois que ele foi, digamos assim, editado de forma bem criativa. Sim, parabéns. Você é um ser humano perfeitamente normal no século XXI. Uma época em que a informação, sua prima muito mais malandra, a desinformação, chegam até nós mais rápido do que entregadores de aplicativo da Shopee em dia de chuva. E o que está em jogo? Bom, estamos falando de mudar a opinião pública, influenciar eleições, às vezes reescrever a própria história. A gente vai tocar um pouco nesse vespeiro. Porque entender como essas táticas evoluíram de manifestos empoeirados até deepfakes deslumbrantemente enganosos é crucial se quisermos ter ao menos uma chance de navegar no campo minado de informações, que é a vida moderna. Bom, vai ser esclarecedor e talvez um pouquinho irritante, mas espero que no final vocês compreendam e se sintam preparados para sacar a malandragem. Vamos começar, exatamente no tempo de Karl Marx, no pensamento político moderno. Aquele tiozão velho, famoso por sua barba bem impressionante e ideias mais impressionantes e ridiculamente indiscutivelmente polêmicas. Seus conceitos centrais, você deve se lembrar daquela matéria chata da faculdade que você não conseguia nem ficar acordado direito, a luta de classes. Marx plantava a semente da divisão, ricos contra pobres, patrões contra empregados, eles contra nós, aquela velha história. A ideia era implantar o caos. A tática se modernizou. Hoje, líderes como Lula, Nicolás Maduro, Evo Morales ainda usam o discurso da polarização para enfraquecer o adversário. Porque a verdade é simples: dividir para conquistar funciona. Quanto mais o povo briga entre si, mais o poder fortalece. Vejamos, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o czarismo e instalou o regime comunista. Partido bolchevique liderado por Lenin assumiu o poder. E o que eles fizeram imediatamente? Assim que os bolcheviques liderados por Lenin tomaram o poder, uma das suas primeiríssimas atitudes foi controlar com mão de ferro a imprensa. Sim, a informação. Uma coisa não tão sutil, de se fazer. Criaram um único veículo oficial, Pravda, o Jornal da Verdade. Significa verdade. Pravda em russo significa verdade. Contraditório, né? Notícias manipuladas, controladas, Pravda, verdade? Então. E qualquer um que fizesse pergunta inconveniente desaparecia. Sumia. De repente sumia e não existia mais. Outro exemplo que também temos é o amigão Stalin, o camarada Stalin. O verdadeiro show de manipulação ele deu. Sim, ele mandou alterar todos os livros de histórias, fotos antigas mandou editar e não se contentava em controlar a narrativa presente. Ele decidiu voltar e editar o passado também. Pessoas foram apagadas da história, literalmente. Sumiram. Imagens oficiais sumiram. Um esforço sistemático para apagar indivíduos inconvenientes dos anais da história, digamos assim. Literalmente, a narrativa virou uma arma. Quem controlava o que o povo lia, controlava o que o povo acreditava. Essa era a tática de Stalin. Um exemplo disso foi Leon Trotsky. Acho que é assim. Antes era uma chave na Revolução Bolchevique, até herói. Trotsky depois virou arqui-inimigo de Stalin. Assim, os livros de história foram reescritos. Fotografias adulteradas. Trotsky, líder revolucionário, meticulosamente transformado em traidor, inimigo do povo.
fotografias oficiais que mostravam ele lado a lado com o camarada Lenin foram alteradas. Bom, apagaram o cara. Misteriosamente, ele sumiu. Nunca mais teve notícia. A verdade é que a desinformação é uma tática muito antiga e que ela evoluiu a partir que a comunicação também evoluiu. E por que se usa a desinformação? Bom, para várias coisas, claro, principalmente no lado político. A desinformação ela é feita para mudar narrativas, manipular opiniões públicas e deslegitimar aquele opositor chato político. Um fato curioso é que as pessoas acham que a desinformação começou com a Revolução Russa, mas não. A desinformação como tática política não surgiu nem com a esquerda moderna, nem com a Revolução Russa. A manipulação da informação e a propaganda são práticas muito antigas, presentes em conflitos e disputas de poder ao longo da história do mundo. No entanto, a Revolução Russa, em 1917, é frequentemente citada, porque é um exemplo bem forte, porque eles faziam isso muito bem. Bom, como eu havia dito, a desinformação como tática política é uma coisa bem antiga na história da humanidade. Ela evoluiu junto com a comunicação e as formas de poder se manifestando em diversas maneiras ao longo dos séculos. Podemos identificar suas origens como estratégias militares e de guerra, por exemplo, que usavam a camuflagem e o engano. Os líderes militares utilizavam das táticas de engano para confundir o inimigo e ocultar suas verdadeiras intenções, obtendo vantagem. E claro, isso incluía a disseminação de informações falsas sobre o tamanho de suas tropas, por exemplo, seus planos de ataque e suas fraquezas. Quem leu o livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, sabe do que a gente está falando aqui, né? Bom, eu posso citar aqui a Batalha de Salamina, no século V, em 480 a.C., mais precisamente dizendo. O general ateniense Temístocles, percebendo que a frota grega era inferior em número ao persa, utilizou uma estratégia de desinformação bastante crucial. Ele enviou uma mensagem, secreta para o rei persa, Xerxes, afirmando que os gregos estavam desunidos e planejando fugir e que se Xerxes, nossa, que nome estranho, atacasse imediatamente, teria uma vitória fácil. Essa informação falsa apressou o ataque persa no Estreito de Salamina, onde a manobrabilidade dos navios gregos menores se mostrou uma vantagem decisiva, resultando assim em uma vitória grega improvável. Também podemos citar aqui Alexandre o Grande. Sim, Alexandre o Grande frequentemente espalhava rumores sobre sua invencibilidade e a magnitude de suas forças para intimidar seus oponentes, antes mesmo do confronto. Bom, é importante lembrar que naquela época a desinformação não era um conceito formalizado como hoje. As táticas envolviam principalmente um engano direto, ou seja, espalhar fofoca, e a manipulação de boatos e a criação de narrativas favoráveis através da comunicação oral e também de documentos limitados. Portanto, o objetivo fundamental de influenciar as percepções e as ações dos outros através das informações, sendo ela falsa ou verdadeira, já estavam presentes. Bom, o que vimos até agora é que as táticas comuns da desinformação é principalmente a reescrita da história, que é justamente alterar ou reinterpretar eventos históricos para se adequar ali à narrativa ideológica, usar e abusar de discursos falsos para atacar o seu oponente.
E a clássica, que é a censura disfarçada de proteção, que é usado para rotular opiniões contrárias como o discurso de ódio para poder justificar a censura e o controle da informação ou da opinião. Como vimos, a desinformação é uma tática muito poderosa para quem sabe usar. E ela é usada principalmente aqui no Brasil, perto de períodos eleitorais. 2026, logo ali, temos eleições para presidente. E o que muito está sendo usado são as famosas fake news. Uma muito boa que eu vi por aqui no YouTube foi um canal de notícias sobre geopolíticas e políticas nacionais, com ali um viés de direita. Só que não. Por que não? Porque esse canal vem utilizando de vídeos com dublagens de traduções em IA, só que com traduções bem duvidosas, porque não são as traduções originais do vídeo. No vídeo original, a pessoa está falando uma coisa totalmente do que aquela pessoa que fez a dublagem colocou no vídeo dela. Isso é de propósito, para dizer que a direita espalha fake news. A direita não tem informações confiáveis. Sendo assim, fica mais fácil para o lado opositor, ou seja, a esquerda, dizer que a direita não tem a menor credibilidade para poder dar informações. E isso faz com que a própria direita brigue entre si. Mas para não cair nessas fake news, nesses canais disfarçados de direita, mas que são ali utilizados pela esquerda, é importante sempre verificar os fatos verdadeiros, buscar pela notícia verdadeira. Se for vídeos, buscar pelos seus vídeos originais na sua linguagem nativa, ativar as legendas e ver se bate com o vídeo que você viu. O vídeo sensacionalista, porque sempre é um vídeo sensacionalista. Então, fique de olho sempre nas informações, sempre checando-as através de veículos de informações confiáveis. Mas você sabia que a desinformação não é usada somente para atos políticos? Ela é usada também na chamada guerra híbrida, ou guerra de quinta geração, como você preferir chamar. A desinformação na guerra híbrida é usada através das revoluções coloridas. Mas o que são revoluções coloridas? Bom, esse é um tema bem longo e eu vou deixar para o próximo vídeo. E esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar.